E aí, turma, tudo bem? Estamos um pouco atrasados. Aqui, eu estou um pouco atrasado. Gente, como é que está o som? Alguém está me ouvindo? Estão me ouvindo? Como está o som? O som está bom, ótimo. Então vamos lá. Vamos começar essa nossa live falando sobre as profecias do Chico Xavier, falar um pouquinho sobre Nostradamus e várias outras profecias e profetas. Bom, vamos começar, vai, gente. Bom, 10, 9, 8, 7, 6. Começou a live, gente. Bom, começamos a live. Hoje vamos falar, então, sobre o Chico Xavier, sobre vários tipos de profecias, como são feitas as profecias. Tem pouquíssimas pessoas hoje aqui. Todo começo de live, ultimamente eu estou falando sobre salmos. Eu sei um pouquinho sobre salmos. O que eu digo sobre os melhores salmos, tudo? Hoje eu vou falar sobre salmo para saúde. Isso para quem tem qualquer tipo de problema de saúde, principalmente problemas de casos incuráveis. Pessoa que pode estar com câncer, com AIDS, e ela quer ter algum tipo de conforto ou uma doença que ele não conhece. A pessoa não conhece a origem da doença. A pessoa nem sabe qual é a doença que ela tem. O melhor salmo para a saúde, para curas de doenças, é o salmo número 6. Nas outras lives eu já falei sobre o salmo 85, que é bom para proteção, os salmos para depressão, que é o 38, 40 ou 91. Na última live eu falei sobre salmos de prosperidade, que é o 19, o 36, 72, 117 e o 147, muito bom para prosperidade. E essa semana eu estou falando do salmo para saúde, que é o 6. Isso devido a diversos tipos de estudos. Ainda hoje, teve uma moça que me procurou, ela ganhou o livro, ela encontrou um livro que era da avó dela, o Cruz de Caravaca, da editora Pensamento. E me parece ser bem antigo o livro dela, mais antigo que os meus. Eu tenho 2 aqui. Deixa eu ver se eu encontro eles, não tão fáceis. Tá. Tenho esse aqui, que é do ano 2000. Tem essa nova versão da editora Pensamento, saiu agora há pouco tempo, esse ano. E ela me apareceu com uma capa cinza. E esses livros, eles são muito bons, muito bons. E com esse tipo de livro que eu aprendo muito sobre salmos. Fiz curso com Adhemar Ramos, fiz curso com várias pessoas. E eu me lembro que foi Adhemar Ramos que falou que o salmo número 6, Adhemar Ramos, que já faleceu, inclusive, um grande palestrante, ele falava que o salmo número 6 era bom para a saúde, no curso que ele deu sobre salmos. E um livrinho muito bom que vocês podem adquirir também é esse, Ritual de Magia Divina, os Salmos de Davi. Quem quiser saber mais sobre salmos, sobre Davi, sobre o rei Davi e também sobre o pai dele, vocês vejam a live anterior. A live passada eu falei muito sobre o rei Davi. Bom, vamos então sobre os temas que está na moda, é a data limite. A data limite, que foi dada pelo Chico Xavier, assim, eu não gosto de datas. O pessoal do grupo do WhatsApp, do Caminho do Peregrino, que pediu para falar, não, fala sobre a data limite e tudo, eu não gosto de datas, eu não consigo imaginar, assim, como que uma pessoa chega numa data. Né, uma profecia e dá uma data, não vai acontecer isso em tal dia, então é muito difícil. Podem conversar com quem mexe com tarô, com quem mexe ainda com astrologia, você consegue ter essas datas aí, porém é uma possibilidade de acontecer algo. Não quer dizer que vai acabar o mundo, tudo. E o pessoal fica muito ligado nessa coisa de datas. Isso desde quando o mundo é mundo, né? Desde
eu acho que todo ano aparece alguma história de que parece que o mundo vai acabar. Eu até coloquei aqui algumas datas. Então, em 1978, né, algumas datas, vocês verem como o pessoal quer acabar com o mundo faz tempo. Em 78, aquele movimento hippie, né, o movimento hippie, beatnik, surge ali o Jim Jones, lá nos Estados Unidos, e ele fala que o mundo vai acabar, que vai passar um cometa, e o que ele faz? Ele faz a seita inteira se suicidar. Todo mundo se mata por causa do cometa que está passando, que eles queriam, eles achavam que morrendo eles iam junto com o cometa. Então o mundo acaba para quem morre. Realmente para eles o mundo acabou. Então ele falou que o mundo ia acabar, que ia se transformar e tudo. E morreu todo mundo lá em 1978. Eu me lembro que em 1999, todo mundo falando que o mundo ia acabar. Porque o ano 2000, né, sei lá, a gente tinha o caso do bug do milênio, que não aconteceu, mas isso já é um caso de informática. Em 99, todo mundo falando que o mundo vai acabar em 99, sendo que esse calendário nosso nem é um calendário criado pela igreja, um calendário gregoriano, que já mudou várias vezes. Quem estuda calendário sabe, inclusive antigamente os anos eram menores, por isso que você vê lá na Bíblia, tem pessoas ali com 150 anos, 200 anos, é porque o ano era menor. O ano não era igual ao nosso hoje. Então, 99 falando que ia acabar, não acabou. Aí falaram que o mundo ia acabar em 2012, aquela coisa da profecia maia, porque o calendário maia ia até 2012, então eles achavam que então, o mundo vai acabar, porque o calendário maia acabou, eles só tinham previsões até 2012. O que acontece? Aquele transtorno todo, saiu filme, isso, aquilo, e em 2012 o mundo não acabou, e ainda encontraram o resto do calendário maia, então eles já têm um calendário maia para mudar todo o calendário maia. Aí em 2017, já tinha muita gente falando sobre o Hércules, ou Nibiru, que era um cometa que ia bater no planeta Terra e todo mundo ia morrer também. Não aconteceu. E ainda venderam vários livros do Hércules. Se vocês procurarem, eu até perguntava, mas se o mundo vai acabar, por que você vai comprar um livro falando sobre isso? Né? Vou comprar um livro de um cometa que vai... Quer dizer, qual o interesse de uma editora lançar um livro falando que o mundo vai acabar e ainda vender? Né? É para ganhar dinheiro mesmo, porque se o mundo vai acabar, então distribui o livro de graça. É muito estranho mesmo. Toda hora o pessoal inventando uma história que o mundo vai acabar. E agora vem essa história de 2019 da data limite. E eu não ia falar sobre data limite porque eu não gosto de data, gente. Eu não gosto. Eu tenho aqui uma coleção, eu peguei. Aqui atrás de mim tem quase 500 livros. Eu tenho uma outra sala com mais livros, eu fui pegar lá. Uma pilha de livros do Nostradamus. Então você tem este, Nostradamus. Tem este, Novas Profecias de Nostradamus. O que acontece? Eles me criam os livros das profecias de Nostradamus, aí depois aumentaram isso aqui, as Novas Profecias de Nostradamus. Se ele morreu, como é que tem mais profecias? Bom, tudo bem. Nostradamus, historiador e profeta. Nostradamus e o inquietante futuro. Duas versões, eu tenho essa encadernada e esta mais fina. Duas versões do Nostradamus e o inquietante futuro. Profecias de Nostradamus. E tem mais um que eu sei que eu tenho ele guardado, que é da editora 3, daquela coleção capa vermelha, capa dura. Bom, quais são os problemas desses livros que saíram de moda, ninguém está lançando mais? E por que eu não gosto de datas? Eu vou colocar aqui, esse primeiro aqui, Profecias até 1999. Esse livro aqui não vale mais nada, então? Como saber o que acontecerá no futuro? Aqui eu estou indo ao contrário. De hoje até o ano 2000. Fica difícil, né? E os outros vão seguindo essa linha. Todos acabam no ano 2000. O que acontece? O Nostradamus aqui, ele previa a destruição da Igreja Católica,
a entrada de um Papa Negro na Igreja Católica, a destruição da Igreja Católica, a Terceira Guerra Mundial, e por aí vai. Ele não fala de data nenhuma, ele não dá as datas. Se o Nostradamus não deu as datas, as pessoas vão colocando datas até o ano 2000, e aí esses livros não valem nada? Lógico que valem alguma coisa. Tem livro, aqui tem as originais, tem lá na língua dele, que eu acho que era latim, né, hebraico, ele misturava um monte de língua, sânscrito, ele misturava as línguas, e tem a tradução em português de coisas que não vão acontecer. Mas o pessoal quer pôr data, então falava, ó, vai acontecer até o ano 2000. Não aconteceu. E aí é o livro que acontece, não vale nada? Não. Tudo que está ali vai acontecer, só que as datas não são aquelas que eles deram. Né? Vão acontecer assim, tem essa previsão deles de que vai acontecer. Chegando e como que ele prevê essas coisas, o Nostradamus? O Nostradamus, que ele fazia? Primeiro, ele usava, poucas pessoas falam, mas ele usava algum tipo de droga. Tem um filme, um documentário que mostra, não um documentário, é um filme sobre a vida do Nostradamus, que um momento ele encontra um mestre, o mestre ensina para ele uma fórmula que não fala no filme, claro, que usava amendoim, castanhas, licores e tudo mais, e aí ele tomava aquilo, né, e aquilo é que dava a visão. Então ele tinha essa droga que ele usava. Muitos místicos do passado usaram droga, usaram éter, usaram ópio, né, cocaína até, né, mais recentemente, aí, do começo do século passado, né. Então eles usavam drogas, os ocultistas, para ter acessar a uma outra dimensão onde você poderia ter acesso a essas informações. Atualmente nós temos a ayahuasca. A ayahuasca não é considerado droga, nem alucinógeno. O que eles falam? Algo que você bebe e abre a consciência. A diferença é que no Brasil não é considerado droga, mas se você levar em consideração que o ópio, a cocaína, todas as drogas que também abrem a consciência da pessoa. O problema é que no Brasil é proibido essas drogas e a ayahuasca é liberado porque é considerado como fins religiosos. E realmente abre a consciência da pessoa. Eu mesmo tomei uma vez ayahuasca, rapé e aquele outro, eu esqueci o nome, aquele colírio, eu fiz tudo de uma vez só, e realmente abre a consciência da pessoa, você vê coisas, você ouve coisas, você acessa um outro plano, com certeza, isso é certeza que se acessa, principalmente se for a primeira vez. O problema é que tem pessoas que estão usando de forma errada, que viciaram, que tomam todo dia, tomam toda semana, e a ayahuasca não foi feita para isso, é só para você usar quando for realmente necessário. E eu tive uma experiência boa, eu recebi as respostas que eu queria e pronto. Isso daí faz uns 5, 6 anos que eu fiz, né? Que eu tomei em uma clínica aqui em Guarulhos. Recomendo para quem tem um propósito. Não por curiosidade, não, tem um propósito, vai lá e toma. E o que acontece? O Nostradamus ainda, ele usava algum tipo de droga, usava uma bacia com água, isso está nos livros, nos filmes, tudo, e ele ia anotando o que vinha. Parecido, talvez, com sananga, isso? Eu coloquei essa que arde, viu? Essa sananga arde pra caramba. Mas foi só essa vez mesmo. Inclusive, o final de semana eu estive em São Tomé das Letras. Teve um pessoal que tomou lá ayahuasca, tudo. Eu não tomei. Realmente, tem que ser um momento especial, tudo mais. Inclusive, virada a data limite, eu estava num bar ouvindo rock and roll, né? Lá em São Tomé das Letras, né? Porque para mim essa data não representava nada. Né? Eu vou falar aqui o que realmente o Chico Xavier falou, não bate, gente, com todo, assim, o Chico Xavier falou certo, o problema é a interpretação das pessoas sobre o que ele falou. Né? Chico Xavier, para mim, é fantástico. Ainda no Nostradamus, então ele usava aquilo, anotava, e não dá para saber, quem joga tarô sabe, porque ainda a astrologia ainda dá porque é tudo matemático, mas no tarô, ou outras técnicas, você está acessando o subconsciente da pessoa, está acessando o astral, está acessando outra coisa, você não consegue falar, olha, vai acontecer isto. Eu me lembro que eu fui numa médium com a minha família, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, 10 anos de idade, e ela começou a falar assim, olha,
assim, de problemas que era impossível, sabe, estarem acontecendo comigo naquele momento. Ela falou, tipo, coisas que eu só vi, ela falou como se fosse no presente. Falou, olha, toma cuidado com isso, não briga com isso, não liga para aquilo, e papapá. Eu tinha 10 anos de idade, eu não estava entendendo nada daquilo. Só foi acontecer quando eu tinha 20 anos de idade que aconteceu o que aquela mulher falou. E ela estava falando como se estivesse acontecendo naquele momento. É bem complicado você pôr datas em profecias. Né? Tem esse problema primeiro. Segundo, outro porém, eu até anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver. O Chico Xavier, ele teve... o que ele faz? Ele teve um trabalho maravilhoso no Brasil, maravilhoso, eu vi o filme dele, onde ele mostra, desde criança ele tinha, assim, uma aptidão a acessar os espíritos. E ele depois ele encontra o Valdo Vieira, é interessante isso também, procurem depois no YouTube, o Chico Xavier e o Valdo Vieira, eles começam a trabalhar juntos. Aparentemente, o começo dos trabalhos deles, eles não acreditavam muito naquilo que eles estavam fazendo, era algo meio parecido com um charlatão, talvez, mas aí a coisa começou a ficar séria, né? Isso segundo o que eles mesmos estavam falando, era como se eles estivessem fazendo uma brincadeira, não uma brincadeira, mas não era tão sério, depois realmente se tornou sério, tanto é que é que charlatão é uma palavra pesada, mas ele nunca ganhou dinheiro com isso, né? O Chico Xavier não ganhava dinheiro com isso. E eles se separaram depois. Ah, Carlão, beleza. Chico Xavier ele se separou do Valdo Vieira, né? O Chico Xavier, junto com o Valdo Vieira, juntos eles escreveram 17 livros e depois eles se separaram. Qual é a separação dos dois? O Valdo Vieira ele foi mexer com desdobramento astral nas próprias falas, e o Chico Xavier foi trabalhar com psicografia. Na própria fala do Valdo Vieira, a diferença deles era assim: Chico Xavier ele criou uma religião, né? Ele estava seguindo uma religião que seria, ele queria fazer assistência às pessoas, e o Valdo Vieira queria dar esclarecimento às pessoas. E realmente o Valdo Vieira ele seguiu uma linha científica, bem científica, e o Chico Xavier foi seguindo uma linha religiosa. E teve um trabalho fantástico, tem um filme, As Mães de Chico, recomendo para todas as pessoas, onde várias pessoas iam até o Chico Xavier, perderam foram pessoas entrevistadas, essas mães, pais, perderam o filho, e eles iam lá, e o Chico Xavier escrevia uma carta sobre escrevia uma carta, né, eles iam lá procurar um consolo, e o Chico Xavier, ele recebia a intuição desses filhos, psicografava e entregava para esse pai, essa mãe, que tinha perdido um filho, e realmente é um trabalho espetacular, porque é uma coisa que realmente é muito forte, assim, para mim. Eu não tenho filhos, mas, por exemplo, eu nunca tive... eu não tenho medo de morrer, eu posso morrer hoje, não tem problema. Qual era o meu problema? Eu tinha medo de morrer antes da minha mãe. E a minha mãe faleceu faz uns 5 anos. Né? Eu tinha medo do quê? Do sofrimento da minha mãe. Não de eu morrer. Eu acho que a pior coisa que acontece com uma pessoa é perder o filho, é perder a filha. É a pior coisa que existe. Eu não queria ver a minha mãe sofrendo nem nada. E o Chico Xavier faz um trabalho justamente de acalentar esse pai, essa mãe que perdeu um filho, que perdeu uma filha, que deve ser a coisa mais terrível do mundo, deve ser isso. Assistam esse filme, As Mães de Chico, foi um trabalho fantástico. Mesmo assim, qual é o grande problema do Chico ali? Chico Xavier, ele em uma das entrevistas, ele fala que ele não sabe, olha só, ele não sabe assim, se aquilo, o fenômeno existe, vai lá uma pessoa e ele escreve a carta, ele não sabe se é realmente um espírito morto que está ali, falando ele escrever, ele não sabe se é por exemplo, a pessoa foi lá e mentalmente passa uma informação para ele, podia ser algo muito parecido com
uma telepatia. Ele não sabia explicar o fenômeno, ele não sabia realmente se era uma carta ou não, mas o importante é que funcionava e as pessoas que recebiam essa carta é que atestavam que era de verdade. E o Chico Xavier não estava recebendo nada naquilo, ele não pediu dinheiro para ninguém, ele atendia todo mundo, né? Foi um trabalho exemplar, mas importante é isso, ele não sabia se aquilo era real ou não, né? É algo ligado ao dogma, ele não estava ligado à ciência como o Valdo Vieira, ele estava ligado à parte religiosa. Da mesma forma que eu acredito que essa informação que ele passa da data limite pode não ser, ele pode não ter tanta certeza. Mas aí todo mundo pediu, não, pega, fala sobre a data limite. Eu fui ver esse vídeo do Chico Xavier. No Pinga Fogo, né? Depois, quando acabar a live, eu vou colocar aí o link. Pinga Fogo do dia 28/7/1971, gravado pela Record, imagem é branca e preta, tudo. E ele começa a falar, o Chico Xavier. Ele fala assim, ele não fala, por que eu vou ler essa parte aqui? Porque o pessoal falou que no dia 20 de julho de 2019, quer dizer, hoje é dia 23, há 3 dias atrás, era a data limite, que era data limite, que a população tinha, né, a humanidade tinha que melhorar, se não melhorasse ia acontecer guerras, catástrofes, falava um monte de coisa, tinha vídeos falando sobre isso, tinha vídeo falando sobre ETs, extraterrestres, cada um foi interpretando do seu jeito, e foi fazendo vídeo, e o Chico Xavier não falou nada disso. Então eu estava lá em São Tomé das Letras, até uma moça falou, eu falei isso para ela, falou, não, mas isso não tem nada a ver, é que na realidade, depois do dia 20, a humanidade vai melhorar, vai... Não, mas também acho que não mudou nada, gente, vamos falar a verdade, não mudou nada. Então, esse negócio de data é ruim, não se apeguem a datas, né? Não se apeguem a datas de nada, assim. Olha só o que ele fala. Eu vou pegar a fala, depois vocês vão lá no vídeo. Tem algumas partes que eu cortei, mas eu vou pegar algumas frases. Ó, ele começa primeiramente, o que é interessante? Ele fala que 50 anos, ele dá um período de 50 anos após o dia 20 de julho de 1969, que é quando o homem pisou na Lua. Primeiro fato é esse. O que ele está falando ali? Né? Primeiro falar a interpretação, aí vocês vão entender. O homem está indo para a Lua. Ali no astral, ele já começou, porque inclusive na Bíblia tem partes que falam sobre computadores, na Bíblia não, mestres ascensionados descrevem computadores, lá na Blavatsky descreve isso quando não existia computadores, isso mesmo, e o Chico Xavier, ele acessou aquilo, então ele viu o quê? A tecnologia, ele viu que tem computador, ele viu que nós íamos poder ter isso. Imagina, gente, eu nasci em 1975. Quando eu estava com 7 anos, sei lá, em 1980, por aí, meu pai tinha uma televisão branca e preta. A minha tia, né, que morava na casa do lado, tinha uma televisão colorida. Eu ia todo dia lá assistir. Ela ligava a televisão só para mim assistir o Spectrum, né, colorido. Assistia aquilo, aí ela desligava e voltava para casa. Só assistia aquele filmezinho colorido e o resto a gente via no branco e preto. Então, imagina, naquela época, televisão branca e preta, o telefone era o preço de uma casa, o preço de um carro, você financiava um telefone. E olha como é que está hoje. Então, ele viu computadores, né, no astral, ele viu computadores, ele viu telefone, ele viu as pessoas se comunicando, ele viu toda essa tecnologia que nós temos hoje. Imagina, é que as pessoas não imaginam o quanto todos nós somos prósperos, as pessoas não entendem. Lá em 1500, por exemplo, você queria ouvir uma música, eu quero ouvir uma música clássica. Você tinha que ser milionário, porque você ia ter que ter uma grana, pagar para entrar num teatro, era só gente rica que ia ver isso aí. Ir num teatro para ver uma orquestra tocando. Você tem que ter um amigo que era músico para ouvir a música. Eu tinha que ir na igreja ouvir música. Hoje em dia, você vai na 25 de março, você compra um radinho, né? Tô falando de gente que não tem dinheiro, né?
que no celular você faz tudo. Mas você vai lá na 25 de março, você compra um MP3 pequenininho, você paga R$10, qualquer um pode ouvir música hoje em dia. O Chico Xavier, ele viu o quê? Prosperidade, ele viu tecnologia, ele viu tudo isso que nós temos hoje aqui. Tem que ter essa visão de que ele viu que o homem foi na Lua e que o planeta ia se desenvolver muito. Né? Na realidade, de 1900 para cá, desenvolveu muito o planeta. Vamos lá para o que ele falou. Ele falou assim, tem que ter essa visão da tecnologia, né, gente? Se nós mostrarmos mais competentes, isso que ele falou lá no Pinga Fogo, ó, se nós nos mostrarmos mais competentes, se os países não se destruírem com guerras de extermínio, nós seremos aliviados de um karma, podendo nos dedicar mais aos estudos. E isso terá um preço, o preço da paz. É isso que ele falou. E ele começa, se nós nos suportarmos, quando não pudermos, assim, nos suportarmos, quando nós não pudermos nos amar, pelo menos nos suportarmos, aí teremos maravilhas no próximo milênio. Aí, olha o que ele fala, eu vou deixar o link do vídeo, gente. Não podemos saber se no início, no meio ou no fim do milênio, quer dizer, a gente não sabe se é no começo do ano 2000, se é em 2500 ou lá no 2900. Nós teremos uma nova era de paz. Ele não dá data nenhuma, gente. Ele diz só de 50 anos, para a gente, se nós sobrevivêssemos a esses 50 anos, nós teríamos no próximo milênio algo maravilhoso. Mas não que daqui a 50 anos o mundo vai acabar, vai vir extraterrestre, ele vem nada. E aí ele fala que tudo isso está ligado à Lua, porque o homem tem ido à Lua. Então ele fala, se nos próximos 50 anos depois que o homem for para a Lua, né, é possível criarmos casas de vidro na Lua. E podemos entrar em contato com outras civilizações da nossa galáxia. Isso tudo se nós fizermos por merecer. Não falou que... eu vi gente falando que tinha... os UFOs iam aparecendo agora no dia 20, ou se nós não destruíssemos, ia acontecer alguma guerra, ia ser algo terrível. E também ouvi pessoas falando que depois do dia 20, se nós sobrevivermos, seria uma época maravilhosa, onde acabaria, ia ter prosperidade, paz e tudo mais. Mas tá tudo igual, gente. Na realidade, ele fala isso dos 50 anos, e ele fala que melhoraria ou no começo do milênio, ou no meio, ou no final do milênio. Não está te dando data de nada. Ficou muito vago tudo isso. E é uma explicação que ele deu. Ele está errado? Não. Quem está errado? As pessoas que interpretaram ele. As pessoas que interpretaram. Pessoas que ficam pondo datas. Né? Um livro de Nostradamus. Os caras falam que ia ter Terceira Guerra Mundial, que a Igreja Católica ia acabar. E isso tudo antes do ano 2000. Nostradamus não deu data nenhuma, como Chico Xavier. Eles estão vendo isso no astral e estão falando, vai acontecer tal coisa. Não quer dizer que tal coisa vai acontecer agora ou depois. Né? Eles não tinham essas datas. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. O pessoal pediu para eu falar sobre isso, sobre a data limite. Uma outra coisa que pediram para eu falar hoje era por que algumas pessoas estão sentindo que esse semestre, né, está muito mais aliviado, está melhorando e tudo mais. O que acontece, gente? Nós temos ciclos. Ciclos. Né? Quando que nem... Às vezes você está passando por uma situação difícil, e essa situação difícil, ela nunca é para sempre. Então, o desemprego, você está desempregado, você não vai ficar desempregado para sempre. Principalmente se você não ficar naquela energia ruim da depressão e tudo mais, porque você acha que não vai arrumar emprego e tudo mais. Uma hora você vai arrumar um emprego. Você está sofrendo por amor. Isso não é para sempre. Uma hora você vai melhorar. Principalmente se você encontrar outra pessoa, ou
né? Procurar ajuda e procurar uma ajuda correta para você. Então, seja lá o problema que você está passando, nunca é para sempre. Este ano foi terrível. O que acontece? Nós tivemos, falando de astrologia, nós tivemos aí, estamos ainda nele, né? Mas já estamos saindo disso. Um Saturno retrógrado, Mercúrio retrógrado, uma série de aspectos ruins, né? Já entrou Marte, aquela paulada, né? O ano de Marte é assim, é ação ou briga. Ação ou briga é Marte. Teve vários aspectos ruins. Então, normalmente você pode ver, você tem um período muito ruim, tem pessoas que na vida que foram parar no fundo do poço. Mas a impressão que eu tenho é que quando a pessoa chega no fundo do poço, ela consegue tocar, pisar e pegar o impulso para subir. Então, mais ou menos assim, a vida é desse jeito, gente. Não é um equilíbrio. Ou você consegue um equilíbrio, aquela mesmice, mas quem está se movimentando, a vida é descendo, subindo, descendo, subindo. Então, o que acontece? Este ano, muitas pessoas sofreram por causa. Tinha gente falando comigo, falando assim, estou em depressão, não sei o motivo porque eu estou em depressão. Tinha gente falando comigo que estava brigando com todo mundo, não sabe o que está acontecendo, gente perdendo dinheiro, gente teve casos aí de pessoa que foi pedir, isso por causa do Saturno retrógrado. O pessoal foi pedir aumento de salário, foi demitido, porque dava muita falta de comunicação, né? Então, quer dizer, um monte de coisa terrível acontecendo, e quando você sai disso, a impressão que dá, é que assim, você está lá embaixo, a impressão que dá desses períodos é que está melhorando muito, mas não. Isso, na realidade, é porque é como se fosse uma compensação do universo. Você sofreu muito, agora você começa a ter um pouco mais de alegria. Então, eu não vejo assim uma melhora para o segundo semestre, mas para as pessoas que estavam muito mal no primeiro semestre, dá essa sensação. Eu só não consegui analisar, porque a pessoa que me falou meio em cima, assim, pelo WhatsApp, se era um paraíso astral dela, e realmente aí tem que estar bem mesmo a vida dela. Mas está acontecendo tudo isso aí. Tem pessoas, eu acredito que pode ser isso, porque tem pessoas ainda passando por algumas dificuldades, tem muita gente que passou por dificuldades este ano. Hoje também conversando com uma pessoa, ela teve vários problemas espirituais ainda este ano e está saindo dessa também. Vai sair, né, se Deus quiser. Mas é isso, são períodos, gente, são períodos. Então, eram duas coisas que eu queria falar sobre o Nostradamus, Chico Xavier, que esse negócio de data, eu não me fixo em datas, eu acho errado você falar, vai acontecer tal coisa, o mundo vai acabar, tudo. Eu tenho uma revista, né, só para falar ainda sobre profecias, eu tinha uma da década de 80, eu não consegui pegar. Quando eu for editar esse vídeo, eu vou pôr aqui. É uma revista que é da década de 80, eu não sei direito quando que é, ou 90, uma revista sobre profecias do Paracelso. Eu não estou com ela aqui, ela deve estar lá embaixo. Mas assim que deixa eu ver se tiver aqui, eu mostrar. Não, quando eu editar, eu mostro. O Paracelso, ele fazia o quê? Imagens. Só imagem, não explicava nada. Aí o que acontece? Só imagens. Aí tem uma imagem que é um bode com dois chifres, com um chapéu assim, com chifre e tudo mais. E não fala nada o Paracelso. Aí aquele cara, na década de 80, 90, na revista, eu não sei direito se foi algum autor brasileiro que fez a interpretação, ou eles traduziram de alguém lá, de algum autor estrangeiro, editora 3. Eu sei que a pessoa falou exatamente assim, este bode com chapéu, tudo, que era um chapéu que dividia em dois, representa a destruição de dois edifícios enormes em Nova York, a destruição de Nova York e tudo. Década de 80, 90, aquilo ali é diretamente falando, para mim, eu entendi assim, a destruição das Torres Gêmeas, lá do 11 de setembro. 10, 20 anos atrás. Assim, tão fantástico foi. O Paracelso fez aquilo, mas a pessoa que interpretou aquilo, acho que é mais profeta do que o Paracelso. Porque como é que eu vou olhar uma cabra com um cabrito com um chapéu desses e falar que vai ter uma destruição de Nova York, assim? Eu achei fantástico aquilo. Vou ver se eu mostro isso daí futuramente. E quando eu editar esse vídeo, eu vou colocar a capa, vou colocar as imagens, tudo.
mas ele não deu a data. Essas profecias não têm data, gente. Tá bom? E era isso que eu queria dizer. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou fazer aqui o sorteio. Vou fazer 3. Ah, tá. Tem mais algumas coisinhas que eu ia falar. Uma outra curiosidade que eu não falei é que o Chico Xavier e o Valdo Vieira, eles, segundo eles eram da mesma família numa vida anterior. É interessante, né? Porque o Valdo Vieira, eu não falei nada disso, né? O Valdo Vieira, na verdade, ele era um discípulo do Chico Xavier, e ele mesmo comenta que numa outra vida o Chico Xavier seria o pai do Valdo Vieira e seria o pai dele eternamente, né? Em várias vidas. Né? E como eu falei, entrou mais algumas pessoas aí, eles trabalharam juntos por um período, escreveram 17 livros, e um foi para uma... Eles se separaram, onde o Chico Xavier foi seguir aquela linha de assistencialismo, aquela parte mais religiosa, e o Valdo Vieira foi para uma parte mais científica, onde ele queria esclarecer as pessoas. O que é interessante, né? Chico Xavier, na realidade, ele trazia o espírito, né? Algo do astral, para psicografar, enquanto o Valdo Vieira ele foi trabalhar para fazer com que as pessoas saíssem do corpo, fizessem o desdobramento astral para ir no mundo dos espíritos. É um trabalho complementar, né? Oposto e complementar, se for ver bem, né? Chico Xavier queria que o espírito vinha para cá e entrar em contato com os espíritos, trazendo ele para cá, e o Valdo Vieira que nós entrássemos em contato com os espíritos, nós indo para lá. É interessante isso. Bom, eu vou fazer as 3 perguntas. Então vai ser só 2 perguntas hoje. Tá bom? Só 2 perguntas. Mari, tudo bom? Marli de Coimbra. Deixa eu comentar todo mundo que está aqui. Queria agradecer do fundo do coração todos que estão aqui. O Tom, que está em todas aí, que me ajuda. Não sei se ele saiu fora já, que me ajuda com o som. Ele que fala se o som tá bom ou não. A Isaura, que comentou que o Salmo número 6 é muito bom. Né? O Sano, que comentou que o que você põe no olho é sananga. Né? Deixa eu ver, se der um tempinho, até comenta um pouco. Vocês querem que eu fale? Vocês querem que eu fale alguma coisa sobre a minha experiência com a ayahuasca? Eu comento aqui. Não vou falar que eu sou louco, hein? O Carlos Bevilacqua, grande amigo meu, que Deus ilumine você, cara. Puta, onde você estiver, pessoal que eu admiro muito, a família inteira dele, que Deus ilumine vocês. Grande amigo meu, faz tempo que eu não vejo ele. A Edna, que chegou agora, que deu boa noite, Edna. E a Marli Coimbra, boa noite, muito obrigado a todos por estarem presentes. Vão ser só 2 perguntas para quem quer um atendimento de tarô. É uma pergunta só, é só um tema que eu faço. O que acontece? Antes de eu fazer a pergunta, eu vou falar do meu WhatsApp. Né? Meu WhatsApp é o 9... Eu esqueço que são vários telefones que eu tenho aqui. O WhatsApp que eu tenho é o 9... vamos lá, DDD 11 9 96 30 84 61. É o DDD oficial do Caminho do Peregrino. E aí você manda uma mensagem para mim, respondendo as 2 perguntas. Quem responder mais rápido, eu vou dar um atendimento que é uma pergunta só. Então, é um tema. Estou com um problema amoroso. Bom, a gente vê no tarô e eu já respondo. Eu tenho um problema financeiro. É só aquele tema. Bom, então vamos ver aqui. As perguntas são as seguintes. Qual é o salmo que eu indico para curar doenças? Eu falei de um salmo no começo do vídeo. Inclusive, eu falei de vários salmos já. Né? Vamos repetir aqui sempre. Salmo para a prosperidade é o 19, o 36, 72, 117, 147. Para proteção e conquista é o 85, né? Conquista de bens materiais. Para depressão é o 38, 40 e 91. E a pergunta que eu estou fazendo agora é: qual o melhor salmo para doenças? Né? Eu falei de um salmo que é bom para doenças incuráveis e doenças que você não sabe que doença é essa. Uma doença nova, uma doença... Pode ser uma doença... Hoje você vai no médico, é incrível. Você vai lá, ele não sabe o que você tem, o que ele fala? Você está com o que é mesmo? Virose. Tudo é virose. Você vai lá, não, estou com essa virose. Estou com desinteria, virose.
né? Tô com febre, tudo é virose, é incrível. Né? Qual o melhor salmo para aquilo que você não sabe qual é a doença? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, duas perguntas só. Qual é o dia estabelecido, qual é o dia que era a data limite que o pessoal atribuiu ao Chico Xavier? Duas perguntas. Qual o salmo para a cura de várias doenças e qual era a data limite? Que é aquela data que, quando você vai ver, você viu que não aconteceu nada, né, gente? O mundo não acabou, os extraterrestres não chegaram. Por isso que eu estava lá só ouvindo rock and roll em São Tomé das Letras no dia da data limite. Então é isso, gente. Tem só duas perguntas. Qual é o salmo para a cura de várias doenças e qual era a data limite do Chico Xavier? Quem responder no WhatsApp 990, DDD 11 996 30 84 61 recebe esse atendimento aí. Quem receber primeiro. Mesmo que passar, porque ninguém está respondendo, pode ser que vocês perderam o começo do vídeo. E, né, acabou aqui, vocês vão lá para o começo do vídeo, ver qual é a resposta e manda para mim, se tiver interesse nesse atendimento. Turma, próximo tema, na semana que vem, antes de eu encerrar, também é um tema legal. Só vou tentar. Ah, tá. Na semana que vem eu estarei falando sobre Noite Negra da Alma e autocura mental e espiritual. Noite Negra da Alma e autocura mental e espiritual. Bom, gente, ninguém quer falar nada aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Ah, e a Sônia novamente, ó, a Sônia novamente respondeu, inclusive a Sônia, não sei se ela está aí, ela foi a ganhadora da semana passada e eu não consegui ainda fazer esse atendimento da semana passada. Eu vou acabar dando duas perguntas para a Sônia e a gente vai ver isso ainda hoje. Vou conversar com ela hoje, a gente vai fazer uma nova. E aí, ainda daqui a pouquinho já vou falar com você via WhatsApp, Sônia, e a gente vamos marcar tudo certinho aí para eu poder te atender direitinho. Bom, gente, é isso que eu queria falar hoje. É o tema que vocês escolheram. Muito obrigado pela presença de todos. Novamente, que Deus ilumine vocês. E a gente se vê na próxima terça-feira falando sobre Noite Negra da Alma e autocura espiritual. Bom, estou encerrando o vídeo. Epa. Está encerrado. Que Deus ilumine todos vocês e até o próximo vídeo.